Então, olá pessoal, nós somos Henrique e Rafael, nós estamos aqui fazendo um podcast seguindo o tema do hotspot que a gente fez na outra apresentação. E hoje, para falar um pouco mais sobre sistemas de satélite, a gente trouxe a Damile. Damile, se tu pudesse apresentar um pouquinho, falar um pouco da sua formação, onde é que você trabalha. Claro. Oi, pessoal. Obrigada primeiro pelo convite, Henrique e Rafael. Aí é um prazer poder ajudar vocês também, trazer um pouquinho desse conhecimento, né, que a gente vem construindo na Universidade Federal de Santa Catarina também. Eu me chamo Damile Donati, eu sou engenheira aeroespacial pela Federal de Santa Catarina e mestre em ciências em engenharia mecânica, também pela Federal. Durante o meu mestrado, eu comecei a trabalhar com projetos de sistemas de satélites, principalmente CubeSats, e comecei a adquirir um pouquinho mais do conhecimento aplicado, que a gente trabalha um pouco a teoria na graduação, mas no mestrado eu tive a oportunidade de poder aplicar um pouco disso. Uhum. Então, começando aqui as perguntas, eu queria ter uma noção mais ou menos de como é que funciona uma missão de um satélite, no âmbito Certo. geral. A missão de satélite, ela tem que ter um objetivo, né? Ela parte de um objetivo específico. Porque hoje, assim, salvo algumas empresas muito específicas que trabalham muito com isso, não existem muitas plataformas que possam mudar de uma missão para outra com facilidade na hora do desenvolvimento, né? Então, partindo de uma missão, e com missão eu quero dizer o objetivo que você está tendo para a utilização desse satélite, seja pegar imagens de um lugar, transferir dados de um lugar para outro, GPS, por exemplo, você define a sua carga útil, ou payload em inglês. E essa carga útil vai ser o sensor ou comunicador, a antena, que vão definir basicamente o custo da sua missão, né? E atender os requisitos do seu cliente. Então, a partir desse sensor, você define a sensor ou grupo de sensores, né? Define a plataforma de serviço, que é todos os outros componentes que vão servir a essa carga paga, então uma bateria, painel solar, computador de bordo, para processar esses dados. E assim você tem a estrutura do seu satélite. Durante esse projeto, você desenvolve esse conceito, você testa esse conceito, e você pode passar por testes só para garantir que está tudo funcionando, ou testes de qualificação também, que é para garantir que está apto para voo, para operação. E dentro desses testes você pode ter algumas simulações desse ambiente espacial também, que a gente sabe que o ambiente espacial é inóspito, né? Muita radiação, não tem vento para refrigerar as coisas. Então, você precisa ter um pouco dessa simulação também para garantir que tudo funcione. Fazendo tudo isso, está apto para voo, a gente parte para a operação de lançamento. Então, normalmente não é a mesma empresa que faz o desenvolvimento e o lançamento. Então, uma das principais que a gente tem para falar é a própria SpaceX, que é uma empresa privada que faz lançamentos. Mas agências espaciais do mundo inteiro fazem também. Então, tem nos Estados Unidos, tem no Japão, tem na China, na Rússia e assim por diante. Vão para uma base de lançamento, lança-se esse satélite, e no momento que esse satélite é inserido na órbita que você escolheu, porque para cada missão você vai ter um tipo de órbita que você vai poder utilizar, inserido na missão que você escolheu, passa, assim, vou chutar um pouquinho, por mais ou menos uma semana de comissionamento, que esse comissionamento é conferir se todos os sistemas estão funcionando da forma para que eles foram projetados para funcionar, exatamente. Então, abertura de painel solar, muitos protocolos padrão de comunicação para ver se todos os sistemas estão funcionando e garantir, assim, pelo menos algumas órbitas para ver se os sistemas estão
com bom comportamento, e a partir desse comissionamento começa a operação mesmo. E daí vai ser coletando dados, vai ser transmitindo dados, vai ser garantindo posicionamento, e ao longo desse ciclo de vida da missão, que daí depende um pouco do tamanho do satélite. Satélites pequenos ficam pouco tempo em órbita, até mais ou menos uns 2 anos para nanosatélites. Satélites grandes, geoestacionários, em órbitas maiores, vão ficar décadas em órbita, né? Aí depois que eles terminam sua missão, terminam seu ciclo de vida, ou eles são desativados, simplesmente, ou eles são reentrados na atmosfera, que é uma correção da órbita, ele vai decaindo, decaindo, até que a gravidade faz o seu trabalho, e recolhe eles para dentro da atmosfera, evitando, né, lixo espacial em órbita. Certo, é uma questão que tem sido bem analisada ultimamente, né, a questão de missões espaciais, decomissionamento do sistema espacial. E como você falou um pouquinho ali da carga paga, em questão, principalmente questão ambiental, assim, quais seriam alguns exemplos de payloads que poderiam ser usados para fazer essa coleta de dados? Basicamente, para monitoramento, especificamente, ambiental, de fronteira, para a parte de defesa militar, assim, a gente fala sobre câmeras principalmente, e radares. E o porquê um pouco? Porque essas câmeras fazem fotos, obviamente, né, da área que a gente está querendo, seja no nosso espectro visível, que é literalmente a foto que é tirada da câmera, a gente consegue ver de forma tranquila, ou em outras bandas espectrais, por exemplo, infravermelho, e algumas dessas variações que precisam de um pós-processamento depois, para a gente poder conseguir visualizar bem. Outras tecnologias são o LIDAR, que ele vai te ajudar a fazer um mapeamento em profundidade, então não é só uma foto 2D, você vai poder ter dados 3D também dessa região, né? E eu acho que esses seriam os principais, né? A câmera multiespectral, seja em vários espectros de radiação, da óptica ali, e o LIDAR. E você pode ter um conjunto desses sensores dependendo do tamanho da sua missão e quanto dinheiro você tem disponível para embarcar, exatamente. Mas é um conjunto de um bom sensor e um sensor flexível também, porque você pode ter várias lentes para esse cara, um zoom flexível também, então você, ao mesmo tempo, na mesma missão, pode garantir uma pequena área com muita resolução ou uma visão ampla de uma área com uma resolução um pouquinho mais baixa, mas que você pode ir mudando dependendo do interesse de quem está operando e coletando esses dados. Uhum. E daí esses dados, para eles serem úteis, eles necessitam de algum processamento, por exemplo, a Embrapa, o INPE, eles processam esses dados para informar, para conseguir utilizar isso em, por exemplo, análise de uma crise ambiental, alguma coisa desse tipo? Com certeza. A gente pode estar falando de um processamento básico, que é, por exemplo, a câmera recolhe esses dados, tem que codificar para poder transmitir de forma binária e depois você remonta essas imagens, né? Então, esse já seria um processo de processamento, exatamente, mas a gente pode estar falando de cruzamento com bancos de dados, especificamente. Então, pode ser tanto para só visualização e análise daquele grupo, mas também para desenvolver sistemas de alerta, assim como o DETER usa hoje. PRODES e DETER seriam os principais programas governamentais que a gente tem como exemplo para esse tipo de utilização, mas esse pós-processamento
entra tanto o cruzamento de banco de dados, o melhoramento dessas imagens para que possa ser analisado por um cliente depois, e a própria análise desses dados. Então, não precisa ser só um processamento em máquina, pode ser uma equipe de analistas realmente que vão ver o comportamento dessa imagem num antes e depois, por exemplo. Então, a gente pode ter tanto uma IA processando essa parte também, mas hoje é feita com especialistas, mestres e doutores, fazendo esse tipo de análise e conseguindo entender tendências das regiões que estão sendo monitoradas. Sim. Outra questão que ela é muito importante, por exemplo, na eficácia de uso de satélites para monitoramento de incêndio, por exemplo, é a questão de frequência com que a gente tem esses dados, né? Porque quanto mais dados a gente tem, melhor a gente consegue assimilar a situação que está ocorrendo e fazer medidas cabíveis para resolução. Então, mais ou menos qual que seria uma frequência que a gente consegue ter desses dados coletados, assim? Isso vai depender muito do cruzamento entre órbita escolhida e tamanho desse satélite também. Então, quando você faz o cruzamento desses dados e com órbita escolhida, eu quero dizer aqui a altitude da superfície da Terra, eu estou inserindo esse satélite para orbitar o planeta, né, e que isso acarreta a velocidade com que ele vai estar traçando essa órbita. Isso entra um pouquinho o tamanho dele também, né, que a massa do satélite influencia nesse valor de velocidade também. Se a gente estiver falando de um satélite único, você pode ter uma variação um pouco grande, eu julgaria, entre um dia a uma semana, passando em cima do mesmo ponto. Mas se você está falando de satélites menores, com uma órbita um pouco mais baixa, e você está falando de constelações, e o que são constelações? É basicamente a utilização de vários satélites, vários sistemas em órbita, para você poder passar em mais locais, você quer aumentar o teu escopo, ou simplesmente colocar na mesma órbita, e você vai garantir, ao invés de um satélite passando a cada 2 dias, você vai ter 2 satélites a cada 1 dia, e assim por diante, numa propagação simples. Então, você pode ter constelações, hoje, nível Starlink, por exemplo, da SpaceX, utilizando esse exemplo mais comum, que o pessoal vai entender, você vai ter passagens de várias vezes por dia. Então, assim, em simulações básicas que a gente já tem feito, dependendo do número de satélites, você consegue a cada 15 minutos, meia hora, você pode ter. Então, vai muito da missão e o que você coloca como seu requisito principal. Porque, por exemplo, se você vai analisar um fenômeno que muda a cada semana, você não precisa que esse satélite te mande dados todo dia. Mas se você está analisando um fenômeno que muda 2 vezes por dia, você precisa estar passando várias vezes para coletar esses dados. Seria, por exemplo, numa análise de inícios de focos de incêndio, seria mais interessante eu ter uma maior frequência ali de revisita, enquanto para monitorar alastramento de grandes incêndios, talvez uma imagem por dia seria necessária para ver a taxa de crescimento daquele incêndio. Certo. Exatamente. A gente falou bastante sobre os benefícios dos satélites para esse tipo de monitoramento de crime ambiental. Eu queria perguntar para ti assim uma ideia dos principais obstáculos que utilizar um sistema espacial traz para esse monitoramento. Se a gente estiver falando só da parte técnica mesmo, de tecnologias, eu te
diria que a obstrução de imagem é a principal fonte de erro, digamos assim. Então, uma coisa que as pessoas não pensam muito é que nuvens atrapalham muito esse imageamento, porque a gente está falando de um sistema que está acima dessa atmosfera, acima dessas nuvens, né? Então, acaba sendo complicado fazer missões espaciais em locais que têm muito acúmulo de chuva, em épocas de chuva extrema, por exemplo, porque você vai ter uma obstrução dessa imagem muito grande. Mas outros pontos que podem acontecer também é a dificuldade de melhorar a tecnologia com o tempo. Então, toda a tecnologia acaba estagnando de alguma forma, em alguma época. Então, hoje, por exemplo, o desenvolvimento de tecnologias espaciais não necessariamente estão estagnando, mas estão chegando a um ponto que melhorar essas tecnologias está ficando muito caro. Você precisa ou de miniaturização muito grande dessas tecnologias, ou a utilização de componentes que são difíceis de achar, por causa de minérios que são difíceis de achar, e assim por diante. Então, esse seria um dos pontos. Outro ponto é que, por exemplo, países que não têm o seu próprio programa espacial e acesso aos seus próprios satélites têm que pagar para conseguir esses dados, por exemplo. Hoje, todo satélite que está orbitando para monitoramento ambiental, por exemplo, os dados são abertos para quem quiser comprar. Essa é a questão. No Brasil, se não me engano, eles são abertos para a população, você só precisa se cadastrar nesses bancos de dados, mas, ao contrário, obviamente, de satélites para missões de defesa e estratégicas aí de outros países, né? Mas então não é necessariamente muito barato você conseguir esses dados se você não tem acesso livre. E eu acho que, por fim, seria a qualificação de mão de obra, porque hoje não necessariamente você consegue fazer as análises necessárias e cruzar com os bancos de dados necessários sem o mínimo de know-how desse geoprocessamento, né, que a gente chama esse monitoramento ali também. Então, é uma combinação de coisas ao longo desse desenvolvimento da missão, por exemplo. Uhum. É sempre bom analisar como engenheiro, né, a questão das dificuldades ali também do processo e ver se realmente isso aplica aquele método de resolução pro problema, né? Exatamente. E uma última pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista. Falando agora um pouco mais sobre automatização, existe alguma forma do satélite conseguir diferenciar, por exemplo, num incêndio, conseguir verificar ou num desmatamento se seria um desmatamento ilegal ou algo que, por exemplo, algo governamental que adicionaria lá ao sistema que não, nessa região ele é um desmatamento legal para zoneamento, alguma coisa desse tipo. Então, para você detectar isso ou analisar isso, eu acho que é a melhor palavra, você precisa entender qual é o tamanho desse cara, seja incêndio, seja desmatamento, por exemplo, e onde ele está. Eu acho que também a progressão dele ajuda bastante, porque tendo esses dados, você consegue ter alguns insights sobre a situação, certo? Então, mas sozinhos, esses dados não te dizem muito sobre o que é ilegal ou não. Então, você precisa utilizar bancos de dados governamentais para fazer o cruzamento desses dados, porque eles vão estar te dizendo qual era a situação antes de iniciar essa modificação, esse desmatamento, esse incêndio,
Se eles também vão te dizer, através de dados históricos, por exemplo, se é um alastramento rápido ou não, se é factível, se essa região é passível de incêndios naturais, por exemplo, e, ao mesmo tempo, sem a base da lei, você não consegue definir o que é ilegal. Então, por exemplo, áreas mínimas, localizações e assim por diante, são definidas por lei para garantir o que é um desmatamento, o que é um incêndio criminoso. Então, não basta só a análise técnica das imagens e dos demais dados que você está coletando, mas sim também a análise, eu diria, política, né? Entender qual é a situação atual, porque esse tipo de lei ambiental, infelizmente, a gente sabe que muda muito de um governo para o outro, de um ano para o outro, dentro de um próprio governo, né? Então, sempre está atualizado nessas leis ambientais. E quais são esses mínimos desses 3 dados principais, que é a área afetada, o tempo de alastramento e a localização dessa área são muito importantes para a gente conseguir definir esse tipo de intervenção humana. Então, tá bom. Muito obrigado, Damile, pelo seu tempo. De novo, fico muito feliz de poder ter alguém com tanto conhecimento na área aí para a gente poder conversar. E é isso, vamos ficando por aqui, então. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Damile.